Raquel Nobre, no masculino. Eu sou homem trans, sou transvivo. E eu imagino por isso que eu fui chamado para a mesa. Há 3 anos eu tentei me matar, mas no último segundo eu lembrei que eu precisava registrar minhas últimas palavras. E aí, desde então, eu escrevo minhas últimas palavras. Bom, boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu quero saudar e parabenizar essa iniciativa, né? Quando a gente vê aqui o 17º ciclo de debates, é realmente uma coisa para se comemorar, pela resistência, e resistência que me parece que temos que redobrar e intensificar no tempo presente, né? Eu, na verdade, nem era mais que nada para dar as boas-vindas aqui a vocês e ao evento, mas eu gostaria de, bem brevemente, dizer da importância que eu vejo, né, da universidade, quando a Cláudia me procurou, né, o William, me pedindo, né, se nós poderíamos trazer o evento para cá. Eu fiquei muito feliz e achei muito importante, e acho ainda mais pelo momento que estamos vivendo, que é uma escola sem vida, né? Porque quando nós vamos tirando partes, né, a vida que nós estamos tirando partes. Então, eu acho muito importante que nós, né, continuemos as nossas atividades, né? Sei, entendo, me preocupo muito com o momento que estamos vivendo, mas é um momento que exige de cada um de nós, né, mais do que uma preocupação, mas estarmos, primeiro, mais unidos e unidas. Acho que isso é muito importante. Então, eu acho que todas essas lutas, né, lutas que nós dizemos que são minoritárias, não minoritárias no sentido numérico, mas de como somos tratados, aos nossos direitos, à nossa liberdade de expressão, à nossa liberdade de sermos quem quiser, né, quem nós queremos ser. Eu acho que esse é o ponto importante, e é o que vai fazer com que a gente possa, né, enfrentar o crescimento da intolerância à diversidade que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Eu fico pensando e falo, puxa vida, chegamos ao século XXI, 2018, né, e tem coisas que já deveriam ter sido completamente superadas, e nós vemos debates retornando, vemos debates marcando questões que já fazem parte, né, nem do século XX, eu queria dizer assim, do período anterior, né? Interferências nas nossas escolhas, interferências nas nossas opções, interferências no nosso pensamento. Então, o que eu vejo, né, caminhando no nosso país atualmente são essas interferências, e é justamente a elas que nós temos que dizer não. Boa noite a todas e todos. Eu, em nome da associação, tenho primeiramente agradecer a Rose essa oportunidade de conseguir esse contato com a PUC, né, da gente conseguir realizar esse debate, que realmente é uma necessidade que a gente tem também de falar com outros públicos, estar presente em vários espaços, colocando as discussões, os debates importantes. E eu acho que, principalmente sobre hoje, eu acho que tem uma temática assim, muito sensível, muito solitária, né, perigosa, né, que vai matando aos poucos, né, muitas pessoas sozinhas, né. A comunidade LGBT, ela tem uma questão que, não vou dizer que é própria só dela, mas que é uma coisa que pesa demais, que é a solidão, né. Por isso que eu sempre achei importante, desde quando eu comecei a militância e até hoje, eu acho que precisa, hoje mais do que nunca, os grupos de apoio, grupos de militância. Não na internet. A gente precisa de pessoas conversando com pessoas.
a gente precisa se conversar, a gente precisa se ver, a gente precisa trocar experiências, isso é muito importante. Faz muitos anos que está faltando mais grupos assim, a parada não dá conta de fazer isso, tem poucos grupos ainda que estão começando a retomar essa questão de reunir as pessoas só para conversar. E parece que não, mas isso faz muita diferença. E não é a internet, não é uma conversa pelo Skype, não, é conversa pessoal. A gente precisa de calor humano, precisa sair daqui, inclusive com a tarefa de estimular que outros grupos se encontrem, comecem assim, a trocar experiências, mesmo sem um compromisso de fazer um grande. A ideia é essa aliança, essa corrente de apoio. Boa noite a todas e a todos. Pensando um pouco do que foi dito aqui, na verdade eu ia até falar outra coisa, mas a partir da fala da Cláudia me fez pensar, quando eu chego em 97 na Parada, e havia um coletivo de grupos que organizava, eu fui para o Grupo Corsa. E a gente não tinha ainda o advento, né, de toda essa tecnologia, e a gente tinha nossos encontros muito mais presenciais, olho no olho, com dinâmicas, e a gente se fortalecia muito, né? Eu não estou dizendo que isso aqui não seja importante, isso aqui é uma ferramenta que veio para nos auxiliar, mas ele é um meio, ele não é o fim, né? Eu acho que agora, diante de uma política que vem pela frente, porque não vamos nos enganar, né? Esse diz que me diz, esse desencontro que o governo parece ter, isso para mim é tudo balela, porque virá com muita força, né, só ver o que está sendo escolhido nos seus ministérios e o que está por trás. Então, acho que é o momento da gente se reinventar. Pensando um pouquinho no tema, eu remeti à minha adolescência, hoje estou com 52 anos, e eu lembro claramente quando eu me descobri a solidão que era se sentir uma ilha, isolado, como o único pervertido da face da terra, e sem poder conversar com outros pervertidos, né? E aí não foram poucos os momentos que eu pensei em me matar, né? Acho que quase todos nós LGBTs em algum momento passou por essa angústia, né? Por esse sofrimento de estar numa sociedade que nos exclui, que não nos acolhe, e aí o lugar onde eu deveria ser acolhido, que é a família, é o lugar que mais me exclui, né? Então era muito difícil, porque eu vou conversar com quem? Quem são meus outros iguais, né? Que eu possa dividir esse amor que ousa dizer o nome, né? Essa minha homossexualidade, ou minha identidade de gênero, ou qualquer outra coisa que seja, né? Então, é um tema de relevância. Se você pensar nos dias de hoje, ainda que a gente questione, por exemplo, o único trabalho que a gente tem do GGB, mas eu lembro ano passado, acompanhando, enfim, não vou entrar nos méritos, mas pelo menos acho que eu lembro de 10 casos, né, que foram suicídios. Ah, mas por que está ali quem a homofobia matou hoje? Tem que estar ali, porque essas pessoas provavelmente tiraram a vida porque sofreram bullying, foram violentadas na sua essência, na sua existência, e não tinha com quem falar, não tinha com quem compartilhar, e a única solução naquele momento de desespero foi tirar da sua própria vida. Então a gente precisa falar, sim, a gente precisa criar um grupo de apoio para que essas pessoas elas não cheguem nesse limite, né? Ariel conseguiu no último minuto, aos 45 do segundo tempo, né, e sobreviveu, mas quantos outros Ariel ou quantas outras pessoas não conseguiram, porque não teve força o suficiente. A gente, infelizmente, no Brasil a gente não tem o hábito de dados, né, porque a partir dos dados a gente tem como fazer políticas públicas. Peguei alguns dados aqui para variar americano e é assustador, né, porque eles fizeram aqui 32 mil jovens que eles entrevistaram. Os LGBTs têm 5 vezes mais possibilidade de cometer o suicídio por conta. Aí na Califórnia foi mais ainda. Eles fizeram que o LGBT 8,4 vezes mais chance, ou seja, nesse grupo de 10, cada 5, né, tem uma tendência a cometer o suicídio. Então, de extrema valia, né, a que a gente faça essa discussão, não só hoje, mas que a gente faça várias vezes. E aproveitar, professora, para agradecer imensamente a sua disponibilidade, que a gente possa fazer essa discussão no local onde a gente tem que educar, sem fugir do chavão, né? A educação é que pode mudar
as mentes, que pode mudar o preconceito. Mas aí o que a gente tem? O retrocesso. A gente tem aí o famigerado escola sem partido. Há 4 anos atrás foi tirado qualquer possibilidade de discussão de gênero, né? Tanto nos planos municipal, estadual e nacional, né? Através de lei, inclusive através de decreto, ou seja, retrocedendo, mas acho que nós temos que ser anarquistas, né? Acho que algumas pessoas vieram realmente para dizer não, e acho que a gente tem que contar com professores, com docentes que realmente vão colocar a pauta, porque só assim a gente muda essa sociedade. Todo dia é uma loucura. Todo dia tentam me colocar uma armadura. A armadura da ditadura. Eles são loucos. Gritam aos 4 ventos que precisam de cura. Curar o quê, se não há doença? Deve ser só mais um capricho da sua crença. Só porque eu quero ser livre para escolher e viver, acho que eu tenho alguma doença. Já sofri muito, dentro e fora do armário, ouvindo piadinha de vários otários. Na boa, você não imagina a pressão para eu andar na linha e seguir o padrão. Então, eu não vou mentir. Em alguns momentos, até pensei em desistir, fugir e até mesmo não existir. Mas vou te falar a realidade. Muitos não aguentaram e desistiram de suas vidas por conta da pressão da sociedade. Mas se liga aí, não vamos desistir. Vamos lutar pelos que se foram e pelos que estão aqui. Viver nesse mundão louco, preconceituoso, saindo pela rua com medo de levar alguns socos. Mesmo com tudo, eu vou lutar pelo meu povo. Não é a primeira vez que tentam nos calar. Seremos resistência. Nunca pararemos de lutar. Já aviso para a sociedade. Não tente me impor qualquer padrão da heteronormatividade. Continuaremos sempre em atividade. Por mim e por minha descendência. Não deixarei mutilar nossos corpos. Lutarei sempre pela nossa existência. Não adianta, seremos sempre resistências. Verás que o filho teu não foge à luta. Nós, LGBTQI+, não fugiremos. Nós lutaremos e resistiremos. É isso, obrigado. É muito importante a gente estar aqui e falar sobre suicídio nos espaços públicos. Eu vou explicar o porquê. O suicídio é um fenômeno babado, porque eu falo que ele é uma moeda. Então ele tem uma face que ele é pessoal. Sim, ele é pessoal. Só que existe uma outra face, que é o quê? Coletiva. Se você pensar que 70% dos suicídios do planeta ocorrem em países em desenvolvimento. Isso quer dizer que o número é isso mesmo, que não é de amostra, né? Uma pesquisa de amostra é menos efetiva. Então, isso é tudo muito importante, lembrando que o suicídio também é a segunda causa de morte da população trans no Brasil, perdendo apenas para o assassinato, e isso é uma vergonha coletiva. Então, a gente tem poucos números, mas temos alguns. O Ministério da Saúde vem lançando nos últimos setembros amarelos alguns números. Eu imagino que esses números devam ser falados, senão a gente fala, também não tem importância. E a cura, né, dessas questões que a gente vem passando, dessas angústias, ela precisa ser falada nos espaços públicos. Só assim que a gente vai tratar de forma adulta o suicídio, quando a gente falar nos espaços públicos. Para nós é muito importante estar aqui conversando sobre esse tema, né? E como o tempo é muito curto, a gente vai falar um pouquinho o que é o trabalho do CVV, né? Porque as pessoas às vezes conhecem, mas não sabem para que serve. E às vezes não serve para tudo também, né? As coisas dependem muito de nós também, né? Não é só do voluntário CVV.
Bom, o CVV é um serviço feito por voluntários, né? Todos nós lá somos voluntários, ninguém ganha nada, né? Desde lá da coordenação geral até o voluntário que está lá, ninguém ganha. Até pelo contrário, a gente põe dinheiro do nosso bolso para que o serviço aconteça, né? Material de divulgação é o voluntário que paga, aluguel de qualquer coisa. Então, se eu estou aqui foi porque eu quis estar aqui e vim com as minhas posses, né? O CVV não me dá nada. Então, é tudo feito voluntariamente, né? O objetivo foi a prevenção do suicídio, né? Além do apoio emocional, a prevenção do suicídio, que já em 1962 já era bem grande na cidade de São Paulo, né? Então, o suicídio ele não é novo, né? Já está começando mais a ser falado por causa do Setembro Amarelo. A gente está até na dúvida, já existia o suicídio ou por causa do Setembro Amarelo, das coisas que estão acontecendo agora, são mais faladas, né? Então, a gente ainda está meio... Mas realmente aumentou o número de suicídios. Bom, boa noite a todas e a todos. Primeiramente, agradecer o convite, em nome da Comissão da Diversidade Sexual da OAB São Paulo, o convite que foi feito à comissão. Eu vim aqui em nome da comissão da OAB. Parabenizar por esse tema, eu acho que é um tema fundamental, como vocês disseram na abertura, Nelson, Cláudia. É um tema que a gente não pode mais deixar de debater, não pode deixar mais de enfrentar, porque muitas vezes as pessoas falam, não querem debater porque é um tabu também, né? Muita gente tem medo, ao debater, de enfrentar coisas que estão intrínsecas na própria pessoa, né? Medos que estão da própria pessoa de debater o tema. LGBTs, no caso dos jovens LGBTs que são recusados, que não têm apoio da família, que são rejeitados pela família, essa proporção de suicídio corre 6 vezes mais, porque há um nível de depressão, uma questão de vários outros fatores que acabam acarretando um índice maior também, de 6 vezes mais entre jovens que são rejeitados pela família. E tentam 8 vezes mais cometer o suicídio também do que jovens heterossexuais que têm o mesmo problema, de rejeição familiar por outros motivos, no caso de drogas ou outros motivos quaisquer. E eu acho que a gente tem que pensar e debater, não há outra forma da gente ter políticas públicas, de nós termos ações afirmativas, senão nós, enquanto sociedade civil, enquanto LGBTs que somos, né, no caso, eu como lésbica, não só nós LGBT, mas também, eu digo, todos de forma geral, que lidam com essas questões, de que forma que a gente pode propor, o que a gente pode propor para o poder público em termos de políticas? Que tipos de políticas que nós precisamos? Boa noite a todos e todas. Agradeço à organização da Parada, à diretoria da Parada pelo convite. Eu me chamo Jaqueline Chanel, sou mais conhecida como Jaque Chanel, você pode me encontrar como Jaque Chanel nas redes. E eu estava observando aqui que ele colocou como líder do Ministério Céfaras. Eu não estou mais líder do Ministério Céfaras, porque o Ministério Céfaras eu pedi para sair do Ministério. Pela questão da transexualidade não ser aceita exatamente dentro da Igreja Inclusiva. Eu fui convidada a liderar o Ministério, mas a Igreja Inclusiva não suportou o que a gente causou dentro da Igreja Inclusiva, o que nós, travestis e transexuais, causamos dentro da igreja. E, mesmo assim, eu liderei o trabalho durante 2 anos e meio. De uma forma totalmente nossa, né, levando o perfil da nossa cultura para dentro da igreja. Em uma de nossas primeiras reuniões, eu tive uma transexual que falou para mim, Jaque, você é a primeira pessoa, ela se referiu a mim, porque ela pensava que era eu que estava oferecendo o jantar, né?
Então, ela disse assim, eu sempre participo de movimentos, de fórum, disso, daquilo, de ONG daqui, ONG daquela, e ninguém nos ofereceu nunca um jantar. E você, de uma forma ou de outra, você está trazendo para a gente um jantar. Então, isso dá para você ter a dimensão da necessidade que nós temos, travestis e transexuais, de sermos ouvidas, de sermos acolhidas e de não morrer, porque queremos exatamente a vida. E eu trago para vocês a minha experiência de vida. Eu não sou doutora, eu não sou formada, mas eu trago para vocês a minha experiência de vida. Porque, em relação ao suicídio, eu sempre tive extrema preocupação com o tema de suicídio, porque quando eu ainda era criança, a minha mãe, quando ela percebeu que eu era uma criança feminina, afeminada, e o afeminado naquele momento era apedrejado, né, em praça pública, né, quase que isso. Mas quando ela percebeu que eu era essa pessoa e que ela tentou algumas coisas da forma dela, do jeito dela, e ela não conseguiu reverter aquilo que ela pensou que iria reverter, ela me entregou na porta de uma igreja. Eu sou de Belém do Pará, então ela me entregou lá em Belém do Pará, na porta de uma igreja, para um pastor, e pediu para o pastor terminar de me criar, porque ela não conseguiria, ela não tinha suporte emocional para cuidar de mim, para me acompanhar. Na realidade, ela tinha medo. Depois, ela confessou para mim que ela tinha medo de violência da sociedade, medo de tudo que pudesse acontecer comigo, então ela queria me proteger. E ela acabou me entregando na porta da igreja para o pastor. Foi passando o tempo, e aquele pastor me tratava, tipo assim, me cuidava, me escondia de certa forma, para que, tipo assim, eu não ficasse exposta às críticas, às observações das lideranças da igreja, né? E isso até aos 20, 21 anos, mais ou menos, quando chegou um momento em que ele não conseguiu mais, né? E não conseguia mais me esconder. E dali, o caminho que eu decidi tomar foi sair da igreja. E naquele momento que eu saí da igreja, eu já estava em conflito, né? Foi só colocar o pé para fora da igreja, eu já estava em conflito comigo mesma, com a questão da aceitação, e até mesmo porque agora o que eu percebia que eu tinha que encarar de mim era tudo pecado, né? Era o que a igreja condenava, é o que a igreja condena até hoje, né? A igreja fundamentalista. E eu não conseguia me aceitar, afeminado, eu não conseguia me aceitar gay, eu não conseguia me aceitar homossexual. Era uma luta, era uma briga só interna. E foi aí que eu parti para o suicídio, né? Parti para a primeira tentativa do suicídio, e depois teve a segunda, e depois teve a terceira, até eu tomar a consciência de que eu tinha que tomar um posicionamento, eu tinha que me aceitar, eu tinha que trabalhar isso na minha vida. Como o rapaz aqui do CVV falou, tem algumas questões que aparecem para a gente, como para ele apareceu o preconceito, e ele teve que trabalhar. Para mim, foi toda a questão de vida, que naquele momento eu não sabia quem eu era na realidade. Boa noite, é um prazer muito grande estar com vocês. Meu nome realmente é Sandra Cristina Marques Moraes, mas eu gosto somente de ser chamada de Cris. Eu sou presidente da afirmação Mormos LGBT, Famílias e Amigos. Tá? É uma ONG
internacional, ela tem mais de 44 anos, ela foi fundada nos Estados Unidos, está por todo o mundo e está no Brasil há 3 anos. É uma ONG que trabalha o processo de autoaceitação, de respeito próprio, de valores, de princípios religiosos. E, sim, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu posso dizer para vocês que o meu objetivo de trabalhar hoje é porque, antes do suicídio, que é o tirar sua vida, o literal, de se matar, de ir para 7 palmos de chão, entre nós, mormons LGBTs, nós produzimos um suicídio antecipado de sufocamento pessoal, onde nós não nos permitimos nem pensar no processo de se aceitar. No encontro passado, nós tínhamos 5 trans mormons LGBTs, que não é uma coisa até então, há 2 anos atrás, que nós tínhamos. Porque sempre todo mundo é gay ou é lésbica. Os trans, eles começaram a aparecer agora, porque tem um lugar de acolhimento. A igreja nos apoia? Não. Mas ela sabe que nós existimos? Sabe. Eu fui agora, eu vou a cada 6 meses aos Estados Unidos, me reúno com os líderes da igreja, e agora eles sabem que eles não podem controlar a questão do suicídio, porque, principalmente Utah, não sei se vocês conhecem, Salt Lake City, existe uma incidência muito grande de mortes de LGBTs mormons, 1 a cada dia, a cada minuto. Por quê? Porque os pais, os mormons, eles realmente expulsam os seus filhos de casa. Não é uma questão, vai procurar um emprego, vai morar com seu amigo, não tenta nem conversar. É uma questão, é doutrina. Você vai embora e joga na rua. Boa noite, meu nome é Marcos Dupin, eu sou membro da ONG Eternamente Sou, e ouvindo tudo isso que vocês falaram agora, né, desde você, todos vocês, eu fiquei refletindo sobre a minha vivência, né? Sou LGBT, idoso, tenho uma série de patologias e vivo isolado. Isolado de família, de amigos. E eu só não vivo mais isolado porque eu tenho o Eternamente Sou. Mas aí, como profissional da área de saúde mental, que eu já fui, eu fico me lembrando do que eu vi no meu trabalho. Quando aparecia um paciente que queria se suicidar, por mais que a gente fazia para ele não se suicidar, que ele colocava na cabeça que ia se suicidar, e acontecia. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, o que está sendo feito com relação ao público LGBT, idoso e com múltiplas patologias e que está isolado. Porque a cada dia que passa, eu uso da minha resiliência para continuar vivo. Mas tem dias que eu fico cansado. Uau, eu também fico cansado. Eu fico cansado. O que eu faço é comemorar quando eu acordo e levanto. Então, eu comemoro essas, muitas aspas, pequenas vitórias. Eu escrevo Preciso Dizer Que Te Amo no Mundo constantemente para me sentir transvivo, e é um ato político, e assim eu sigo. Bom, gente, é muito bom estar aqui, muito bom estar transvivo, estar aqui mediando. Jaque, amei ouvir cada um de vocês, cada história, fiquei passado. Esse foi o 17º ciclo de debates. Muito obrigado.